Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar e realmente possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós já te adoramos com hinos e com cânticos. Neste momento, ó Deus, é momento de ouvirmos a tua palavra. Então, Deus, flua deste altar e toca no coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para receber algo novo do Senhor. Então, o Senhor tem a liberdade de falar conosco. Pai, desde já eu quero determinar uma bênção sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra e de cada familiar dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, alarga a nossa visão e que possamos compreender qual é a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia que Deus preparou para nos abençoar com a sua palavra. Então se atente à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para você, a porção que Ele trouxe para você nessa noite. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Vamos começar com Êxodo 33:14. A palavra de Deus diz assim, ó: Disse o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmão, tudo que nós precisamos é isso, é a presença do Senhor e que Ele realmente venha nos dar o descanso. Porque a maioria das reclamações das pessoas é o que é? Estou cansado, já não aguento mais, que vida difícil, que situação constrangedora, e segue relação. Mas aqui a palavra do Senhor ela é bem enfática. Disse o Senhor: a minha presença irá contigo. Quem está falando isso é o próprio Deus. Amém? Então, quando nós saímos da nossa casa para o nosso trabalho, ou seja, para a nossa escola, para a nossa faculdade, irmão, tenha certeza, você não está sozinho. O Senhor está te guardando, os anjos dele estão ao seu lado. Nenhum mal pode chegar até a sua casa, até a sua vida, até a sua família. E ele ainda continua: e eu te darei descanso. Irmão, até o nosso trabalho, até a nossa escola, a nossa faculdade, é um momento de descanso, porque nós estamos no Senhor. O descanso do Senhor, a paz do Senhor é diferente do que o mundo nos ensinou. Amém? Então, nesse culto de domingo, é um momento de celebração, comunhão e renovação. Então, nós precisamos renovar nossa comunhão com Deus, o nosso desfrute com esse Deus maravilhoso. Muitas das pessoas nem têm tanta intimidade ou nunca teve intimidade com Deus. Mas o Senhor te chama para essa comunhão. Te chama para essa celebração. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, os céus estão abertos sobre nós e o Senhor, Ele não vê indivíduos. Ele vê a sua noiva, que é a igreja. Amém? Moisés entendia que sem a presença de Deus, o povo não teria vitória. Então, veja bem, lá no Antigo Testamento, Moisés já tinha esse entendimento. Então, nós precisamos olhar para a história do povo de Deus. E olha o que Moisés fala: que sem Deus, o povo não teria vitória. Não adianta eu ter uma boa faculdade, eu ter um QI elevado, eu ter pessoas influentes na minha vida, mas se eu não tiver Deus, eu não vou ter a vitória. Eu posso ter fragmentos que parecem ser vitória, mas não passam de alegria. Que passa, é passageiro, alegria é algo que passa. Mas aqui Moisés vem nos ensinar, ó, entendia que sem a presença de Deus, o povo não teria vitória. Então aqui nós vamos tomar uma decisão. Eu quero ter vitória ou não? Qual tipo de vida que eu quero ter? Uma vida cheia de vitória ou cheia de derrota? Qualquer pessoa vai falar: eu quero ser uma pessoa vitoriosa. Mas para isso você precisa ter esse Deus. Você precisa conhecer os seus mandamentos. Você precisa ter comunhão, intimidade com Ele. Você precisa celebrar esse dia com Ele. Você precisa celebrar a vida com esse Deus. Os momentos que Ele te proporciona, você precisa se lançar nele. Nesse descanso que Ele fala. Ou seja, nada pode nos parar. Nada pode nos limitar. Não há cansaço. Não há clima ruim, não há problema, não há dificuldades. Como bem nós dissemos outro dia aqui,
Irmãos, problemas, todos nós vamos passar. A diferença é como vamos passar. Se vamos estar com Deus ou fora de Deus. Se eu estou em Deus, haverá descanso em meio aos problemas. Haverá paz. Haverá gozo. Haverá alegria. Mas como assim? Irmãos, pode acontecer o que acontecer do nosso lado. Não vai mudar quem nós somos. Não vai mudar o que está dentro de nós. E assim também, nossa vida só encontra sentido e descanso quando caminhamos na presença do Senhor. Então, irmãos, caminhar na presença do Senhor, por quê? Deus é um Deus onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, principalmente em nós. E quando eu tenho isso como realidade, as minhas atitudes, os meus atos, o meu falar precisa ser condizente com esse Deus que eu estou falando, que eu estou ouvindo, que eu estou celebrando, que eu estou buscando comunhão, que eu estou desfrutando dessa paz, dessa alegria. Então, quando eu caminho com esse Deus, ou na presença desse Deus, o poder dele se manifesta na minha vida. Então, no Antigo Testamento, manifestava de duas formas. De dia, com um formato de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. O povo podia ver aquilo. Hoje, nos dias de hoje, como que ele manifesta? Da mesma forma, de duas formas. Não numa nuvem ou uma coluna de fogo, mas através de sua palavra e do Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós. Amém? Então toma isso aí como princípio de regra da sua fé. Assim como o povo do Antigo Testamento via essas coisas, nós não vemos, mas sentimos. Alguns até têm o privilégio de ver. Tem o lado espiritual mais aguçado, busca mais, tem mais intimidade com Deus, pode até desfrutar disso. Assim também, nossa vida só encontra um sentido e descanso quando caminhamos na presença do Senhor. Então não adianta você conquistar o mundo inteiro e ter uma vida sem sentido. Você chegar no final da sua vida e falar, o que eu fiz até aqui? O que eu conquistei? Eu só vou deixar bens para dividir a minha família? Para fazer com que minha família brigue por causa de coisas materiais? Eu não estou deixando legado nenhum, referência nenhuma de pessoa, de bondade, de caridade, de amor, dos atributos que Deus colocou no ser humano? Então nós vamos refletir sobre isso. 2. A presença de Deus traz direção. Irmãos, nós somos pessoas que temos um Pai que criou os céus e a terra. Esse Deus que nós tanto falamos aí, que ouvimos as pessoas falar, elas não têm realidade do tamanho que esse Deus nos ama e como Ele nos ama. A ponto dele nos dar direção do que fazer, onde andar, como fazer, com quem negociar. Tudo em nossa vida parte do princípio que Deus nos dá direção. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida regrada na palavra do Senhor, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, decisões que vão nos causar dano amanhã por não ter consultado o Senhor. Salmo 32, versículo 8 fala assim, ó, instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o que Deus está falando. Ele vai nos instruir, vai nos ensinar o caminho que devíamos seguir e vai nos guiar com os seus olhos. Então, a minha visão é diferente do ser humano. Não vai ser o Raul olhando. Eu vou olhar com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. Espera aí, pastor, você não está sendo muito espiritual, não, mas é o que nós somos. Nós só ainda não vivemos dessa forma, mas nós somos espirituais. Nós só habitamos em um corpo material. Porque quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o que ele fez? Fez o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas, e o homem tornou a alma vivente. Então, ou seja, nós temos um corpo, mas nós somos espirituais. Então, quando nós lemos isso aqui, que ele vai nos instruir, vai nos ensinar o caminho que devemos seguir e ainda vai nos guiar com os teus olhos. Ou seja, nós falamos na sexta-feira que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite,
Ou seja, orar sem cessar, ter comunhão com esse Deus, é para que tudo na nossa vida vai bem. Tudo que nós vamos tocar vai prosperar, vai ser bênção de Deus. As pessoas realmente vão receber algo de Deus que vai sair de nós. Ou seja, nós somos a palavra de Deus andando na terra. O Senhor nos chamou para uma grande comissão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, você só pode pregar aquilo que foi te ensinado, você só pode falar aquilo que você ouviu. Se você não ouvir a palavra de Deus, como que você vai cumprir esse mandamento? Como que você vai obedecer a esse Deus? E a palavra de Deus continua. Deus não deixa o seu povo perdido. Irmão, Deus tem um compromisso com cada um de nós. Quando eu falo cada um de nós, eu falo da igreja no mundo inteiro. Deus, quando ele olha para a terra, ele só vê uma igreja. Ele não quer saber o nome da igreja A, B, C, não. Ele está vendo os irmãos. Isso é uma realidade. Quem colocou os nomes lá fora foram o ser humano. Deus não tem compromisso com essas coisas. Isso é coisa da religião. Nós temos o nome lá fora porque é obrigado a ter um CNPJ, a gente tem que ter contador. Isso faz parte aqui da terra. Mas na igreja espiritual de Deus, não. É outra coisa. Então, quando Deus firma esse compromisso aqui, ó, Deus não te deixará perdido. Ele está falando para essa igreja espiritual, que são todos irmãos em toda a terra. Independente de qual denominação, ele serve ao Senhor. Amém? Só que aqueles que não servem o Senhor, ele não tem compromisso com essas pessoas. Porque a pessoa tomou uma decisão de não segui-lo, de não obedecê-lo, de não aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Então Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa. E mesmo assim ele ainda abençoa ela. Seja com o sol, seja com a chuva, seja com o plantio, seja com saúde, seja com todos os dias de sua vida. Deus é bondoso e generoso. No deserto, ele guiou Israel com a nuvem e com a coluna de fogo. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Hoje ele nos guia pelo Espírito Santo e pela palavra. Irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo e pela palavra. Por que você conversa com as pessoas e elas falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por que não entende? Será que ela já tem o Espírito Santo de Deus nela? Será que ela já recebeu Jesus como único Senhor e Salvador? Porque a palavra de Deus, ela foi feita para o cristão. As pessoas que não têm intimidade com Deus não vão conseguir entender o que está aqui, porque é espiritual. Apesar de eu tocar e ler, mas quando eu estou lendo, eu estou falando com o próprio autor, eu estou tendo uma comunhão com ele, eu estou fazendo perguntas, eu estou tirando dúvidas. Eu estou perguntando por que disso, por que daquilo outro. Não é assim que as crianças fazem conosco? Tudo pergunta, por que isso? E assim nós devemos ser com Deus. Devemos ter compromisso de saber o porquê, como, para quê, onde. Nós precisamos fazer essas perguntas para Deus. Porque a palavra fala que ele não vai nos deixar perdido. Mas se você não pergunta, como que você vai receber as respostas? Precisamos depender da direção divina para cada decisão. Qual que é o problema da humanidade hoje, irmão? As pessoas levantam, saem para trabalhar e muitas das vezes nem agradecem a Deus pela saúde que tem, pelo dia que está iniciando. Muitas pessoas só reclamam, já levantam assim, não dormi nada essa noite. Achou que não dormiu, mas dormiu. Que seja 2, 3 horas, mas dormiu. Ninguém passa a noite em claro, 2, 3 noites, não. 1 hora você vai dormir. Então nós precisamos começar a ver as coisas com a ótica de Deus. Começar a ver as coisas da forma como realmente elas são. Por que você não está dormindo? O que está tirando a sua paz? Se o próprio Deus fala assim, olha, a minha paz eu vos dou. Por que nós falamos todos os dias um com o outro? A paz do Senhor. Por que a palavra de Deus fala que a paz de Deus, que a paz de Cristo não é como a paz do mundo? E está roubando o nosso sono. Por que ainda há tanta ansiedade no ser humano que supostamente está servindo a Deus? Irmão, nós precisamos ser tranquilos no Senhor. Precisamos depender do Senhor. Pastor, você não sabe como é que é a minha vida? Sei. Não só a sua. Tem muitos anos que a gente lida com o ser humano, parecido com você, com o seu gênio.
com as suas atitudes, com os seus hábitos, com o seu falar, com o seu tipo de postura. Então, só de olhar e conversar, a gente já tem mais ou menos uma noção do que está passando, do que está acontecendo. Até o seu falar te denuncia. Porque há o Espírito de Deus em nós. E chama Espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento. E o Senhor nos dá isso. Você vai conversar com os irmãos? Até o tom da voz muda. Porque Deus dá direção, Deus dá sabedoria. E nós não estamos aqui guiando o povo de Deus, ensinando a palavra de Deus para que nenhum venha se perder. Mas se você tentar ludibriar a Deus, tentando enganar o homem ou a mulher de Deus, ele vai te expor, ele vai mostrar quem você é. Então renda-se logo ao Senhor e fala: Deus, eu quero confiar no Senhor, eu quero andar e ser guiado pela palavra e pelo teu Santo Espírito. As minhas decisões precisam ser feitas no Senhor. Então começa a mudar os seus hábitos. Levantou, irmãos, a primeira coisa a fazer é orar. Deus, obrigado por esse dia. O Senhor me guarda do meu trabalho. Já começa a se equipando com a armadura de Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala lá. O capacete da salvação, a espada da fé, o escudo, a sandália, a couraça da justiça. Vai se equipando com isso para você sair. Porque você vai sair para um momento de guerra. Não, mas eu trabalho num lugar muito tranquilo, eu estou falando espiritualmente. Nós não vemos o nosso inimigo, mas ele nos ataca a todo momento. Ele quer nos tirar da presença de Deus a todo momento. Como que ele vai fazer isso? Fazer com que nós viemos desacreditar de Deus, desacreditar da palavra de Deus, da presença de Deus em nós. E aí tudo que nós viemos a fazer, nós vamos achar que é por mérito nosso. Porque eu sou bom em alguma coisa. Não, irmãos. Cada um de nós, o Senhor nos tirou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E nos deu vida. E essa vida, ela vem se transformando em vida em abundância, para que possamos dar isso para outras pessoas. Então o Senhor não está preocupado de onde você saiu, de qual família você veio. Resumindo, todos nós viemos do mesmo lugar. O que mudou foi só o tipo de pecado, mas o mesmo pecado que as pessoas julgam ser menos pior do que o outro, vai levar para o inferno do mesmo jeito. Era o destino de cada um de nós que não tínhamos Cristo. Mas quando Cristo nos resgatou, o Senhor foi lá e acabou com essa sentença de morte na nossa vida. Ele nos deu vida. Amém? Então não se esqueça, precisamos depender da direção divina para cada decisão. Que decisão você precisa tomar nessa noite? Que decisão você precisa tomar essa semana? Irmão, às vezes você tem frações de segundos para tomar uma decisão, para dar uma resposta à pessoa. Porque a pessoa que está ali na sua frente está tão desesperada, angustiada, passando por uma situação tão difícil, que ela não consegue nem esperar você orar. Ou, às vezes no seu trabalho você precisa tomar uma decisão que não dá tempo de pensar, mas você já saiu de casa preparado, você já está sendo guiado por Deus, o Senhor já está te dando direção, então não tem como você errar. Agora, se você não tem essa comunhão com Deus, você está sujeito a cometer grandes erros na sua vida e talvez erros que vai levar muitos anos para serem reparados. Vai demorar muitos anos para você restabelecer essa paz que Cristo nos dá. Essa tranquilidade de confiar na palavra do Senhor. Amém? Isaías 6, 5 em diante fala assim: então disse eu, isso é Isaías falando, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos seus serafins, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que toco os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Essa é a experiência de Isaías. Irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. Todas as vezes que você abre a sua boca e ora assim: olha, Deus, me perdoa, me lava com teu precioso sangue,
me purifica de todo o pecado. O poder e a eficácia do sangue de Jesus é tão grande que ele te perdoa e é como se você não tivesse pecado. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus, você precisa acreditar na palavra de Deus. Não adianta você fazer essa oração da boca para fora e ainda se sentir culpado. Ainda não ter as suas atitudes mudadas ou transformadas. Então nós precisamos pegar isso aqui. Olha só, esse homem de Deus, ele está falando que tinha os lábios impuros e frequentava ambiente de pessoas com os lábios impuros. Que tinha práticas contrárias às leis de Deus. O que o Senhor está nos despertando nessa noite? Para que possamos examinar com quem nós temos andado. Onde nós temos colocado a planta dos nossos pés. O que tem saído realmente da nossa boca. O que tem saído das pessoas que estão em nossa volta. O que tem saído? São bênção ou maldição? Nós falamos sobre bênção na sexta-feira. Então nós precisamos meditar sobre isso. Irmãos, se não é algo adequado, nós precisamos pedir que o Senhor atire isso de nós. Arranque isso de nós. Nós estamos aqui realmente para viver o que o Senhor nos chamou para viver. Amém? Eu notei que assim, onde Deus está, o pecado perde a força. Por que eu coloquei isso aqui, irmão? Porque muitas das vezes nós praticamos algo que nós não gostaríamos de estarmos praticando. Mas na hora que a gente assusta, nós já fizemos. E não é só nós. Paulo já falava. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Por isso que eu coloquei. Onde Deus está, o pecado perde a força. Não é que você nunca mais vai pecar, mas você vai se arrepender mais rápido. Vai pecar menos. O pecado vai te influenciar de forma menor. Você vai lutar. É uma luta todo dia. Pecou hoje, irmãos? Levanta, bate a poeira, pede perdão e continua prosseguindo. Não abandona o Senhor, não. Porque a tendência das pessoas, do ser humano é o quê? Pecou, a partir de agora eu não quero mais nada com Deus, não vou mais na igreja, não quero encontrar mais com os irmãos. A pessoa fica envergonhada. Não é para você ficar envergonhado. É para você ver que o Senhor precisa de você. Porque tem pessoas que vão cometer as coisas que você tem cometido. E o Senhor vai te usar para ensinar as pessoas da eficácia do sangue de Jesus. Amém? Aí a sua vida realmente vai ser uma vida dirigida por Deus. Uma vida cheia de gozo, de paz, de alegria. Seus sonhos, seus desejos vão ser realizados. Nós que já chegamos numa idade, tudo que nós pedimos a Deus é pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos netos. O que nós tínhamos que conquistar, nós já conquistamos. E o que nós vamos deixar? Nós precisamos deixar um legado para a nossa família. Para as pessoas que nós falamos que amamos. Quem ama, cuida. Você tem cuidado da sua família? Como Deus tem cuidado de você? Porque que Deus está nos ensinando, está nos dando uma cartilha. Segue isso aqui que vai tudo bem na sua vida. Você tem feito isso com a sua família? Tem gastado tempo de ensinar a sua família? De tirar um tempo e falar assim, pelo menos no domingo eu vou com a minha família para a igreja, eu faço questão. Se você não tem o hábito de, na hora das refeições, estar à mesa, se você não tem essa oportunidade de fazer uma oração com a sua família, compartilhar como foi o seu dia, pelo menos no domingo. É o mínimo que você pode fazer, para que você possa aprender alguma coisa de Deus. E mesmo assim é muito pouco, porque nós vamos ter 6 dias para lutar. E a palavra de Deus continua assim, O Espírito Santo molda o nosso caráter e nos leva à santidade. Então, irmãos, até mudar o nosso caráter e nos levar à santidade não depende de nós, é do Espírito Santo. O que a palavra nos ensina? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? Estar no lugar certo, na hora certa. E com as pessoas certas. Eu garanto, essa pessoa que está do seu lado aí talvez nem saiba o seu nome, mas eu tenho certeza que ela ora por você. Pode ter certeza que ela ora por você. E se ela não orar, você pode ter certeza que eu oro. Eu não sei o nome de todo mundo. Mas pode ter certeza, eu oro. Aquele irmão que sentou no último banco.
Faça assim com Deus todos os dias. Nós temos intercessores na igreja que oram por cada um de vocês. Eles nem aparecem. Nós temos as heroínas da fé que se reúnem na segunda-feira, como foi bem dito aqui pela pastora Cátia, que oram e intercedem em nosso favor. Mas os homens estão guerreando aqui todos os dias, 18 horas. Todos os dias apresentando. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós somos santos? Não, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus para darmos isso como oferta em favor da sua família, da sua casa, dos seus negócios, da sua visão espiritual, para que realmente você alcance o Senhor e tenha prazer de meditar na palavra dele de dia e de noite, para que você fique livre dessas guerras espirituais, que isso não chegue até a sua casa. O encontro com Deus muda a nossa história. Irmãos, cada um de nós aqui temos uma história antes de conhecer Jesus e uma depois de conhecer Jesus. Aí vai ter alguém que vai virar e falar assim, eu nasci no berço evangélico. Mas você não teve um encontro com Jesus quando você nasceu. Se você parar e puxar na sua mente, você vai ter aquele dia específico que Deus tocou no seu coração, que Deus te atraiu, que você se apaixonou por Cristo. Você falou, não, a partir de hoje eu quero viver em função desse Deus. Eu estou doando a minha vida. De lá para cá, a sua vida foi diferente. O seu coração passou a ter um dono. Você passou a ter comunhão com um Deus que criou os céus e a terra. Você começou a chamar uma pessoa de pai que cuida de você todos os dias e você não vê. Você só sente. Você só crê. Isso mostra que você tem fé. Então é diferente. E nós, se não tivemos o privilégio de nascer um berço cristão, a nossa vida até conhecer Cristo foi só sofrimento. O que as pessoas falam que é diversão, para nós é sofrimento. Irmãos, quantas vezes as pessoas são humilhadas aí fora? Perde o moral, perde a família. Tudo por causa do pecado, tudo por causa do excesso do pecado. E nós tivemos o privilégio de o Senhor ir lá e nos trazer de volta. Então é motivo de nós termos alegria no nosso coração. E aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó. Jacó. Jacó é um homem muito conhecido da Bíblia, todo mundo conhece, todo mundo já leu essa história. Então nem vou falar, nem vou entrar nessa história, só vou falar o que está escrito aqui, ó. Jacó em Peniel foi transformado de enganador em príncipe. Se teve jeito para Jacó, tem jeito para mim, irmãos. Porque eu sou diferente de Jacó. Quantas vezes nós enganamos as pessoas falando mentira? Eu não minto, eu omito, é a mesma coisa, irmão. Está no mesmo bojo ali. Não falei para preservar. Não, foi uma mentirinha aqui. O pai da mentira é o diabo. E isso torna-se tão grave na vida do ser humano que ele mesmo acredita na mentira que ele está falando. E ele começa a se tornar o quê? Refém dessa mentira, escravo dessa mentira. Ou seja, se ele é escravo da mentira, ele acaba sendo escravo do inimigo. Então aqui quando Jacó teve esse encontro com Deus, e ele é transformado, tanto é que o nome dele muda. E o nosso nome também mudou, não sei se você reparou. Dificilmente as pessoas te chamam pelo nome na igreja, te chamam de irmão. Ô irmão, ô irmão. Porque houve uma transformação. Aí Gênesis 32, 28 fala assim, ó. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, ou seja, de Jacó tornou Israel. Aí quando você começa a pegar agora a história do povo de Israel, você vê porque há tanta proteção para aquele país tão pequeno, ninguém invade, ninguém vence, todo mundo que tenta derrotar eles, entra um monte de gente defendendo o quê? Provisão divina. O Senhor tem um pacto com aquele povo, assim como ele tem com a sua igreja. Nós tivemos agora, esses últimos tempos aí, ó, se vocês acompanharam, guerra.
Lança-se foguete, lança-se bomba, não acontece nada. A maioria é interceptada. O número de baixa é mínimo comparado com o ataque que está tendo, que houve. E na nossa vida não é diferente, irmãos. O que você perdeu, o que você sofreu, seus momentos de tristeza, de angústia, diante das vitórias que você tem todos os dias, é insignificante, porque Deus tem um pacto conosco de nos dar paz, de nos dar vitória, de dar libertação, de dar poder. Nós só precisamos usá-los mais vezes, desfrutar mais dessas ferramentas de Deus. Em Israel tem o domo. Lança-se um míssil, sai outro míssil, vai lá e intercepta lá no céu. Nós precisamos ter essa ferramenta em nós, chamada Espírito Santo. Quando vem o mal, ele já nos alerta. Isso é cilada do inimigo. Para você passar por aqui, você passa por aqui. Ué. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você não tem ninguém que te alerte, ninguém que te ensine, você está andando ao bel prazer da vida, irmão. De cavalo na morte à procura da sorte. Então nós precisamos voltar para o Senhor e falar: Senhor, guia-me, direciona-me, fala comigo. E assim nós vamos ter vida. Quarto, a presença de Deus concede descanso e paz. Então, a presença de Deus concede descanso e paz. Quer andar descansado? Quer ter paz? Permaneça na presença de Deus. Tem como eu não estar na presença de Deus, se Deus é onipresente? Tem, irmãos. Não tem como Deus se afastar de mim por causa do grande amor dele, mas tem como eu me afastar dele, assim como aconteceu com Adão. Quando Adão peca, o que Deus faz? Ele vai atrás dele. Ei, Adão, onde você está? Está lá Adão escondido lá atrás do abuso, achando que está escondendo de Deus. É nós, irmão. O Senhor está lá assim: ei, meu filho amado, vem aqui para te dar a bênção. A gente está lá assim: estou aqui não, Senhor. A gente vai pecar, às vezes o irmão fala assim: ô Espírito Santo, dá licença só um minutinho. Irmãos, não tem como. Deus está vendo, ele sonda mente e coração. Por que ele faz isso? Para nos alertar, para que essas derrotas, para que essas maldições não cheguem até a nossa casa, amém? Então, a presença de Deus concede descanso e paz. Onde que está isso? Mateus 11, 28, fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontraste descanso para a vossa alma. Aprendei de mim que sou manso. Já viu o ser humano aí fora como é que está, irmãos? Se o cara entrar na contramão sem querer com o carro ali, parece que ele cometeu o maior erro da vida dele. Todo mundo xinga. O cara nem é da cidade, não conhece, não viu a placa. Não procura saber, não procura ajudar. Às vezes o cara vai manobrar uma carreta grande para entrar aqui, vai bater. Ninguém vai lá para sinalizar para o cara, pedir o outro cara para segurar um pouquinho. Falta de empatia. Torcendo para esbarrar no poste. O que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos? Nós somos pessoas de paz. Nós somos pessoas que consolam. Nós somos pessoas que levam a pessoa a reconciliar com Deus. Não separá-las de Deus, não tirá-las da presença de Deus. Mas lembra-se dessa palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde, irmãos. Não seja uma pessoa soberba. Não seja uma pessoa arrogante, orgulhosa. Nós estamos cansados de falar isso aqui e ensinar. O orgulho nada mais é do que a corporificação de Satanás. Aquele ditado que nós ouvíamos lá atrás: homem não leva desaforo para casa. Que isso, irmão? O que é desaforo para você? Pedir perdão? Ignorar a pessoa que te xingou no trânsito e ir embora? Evitar uma confusão? Que isso? Pensou, xingou a nossa mãe lá, que nem está ouvindo? Isso é levar desaforo para casa? Por isso tem que ir lá tirar a vida de alguém, agredir as pessoas?
Então nós precisamos começar a ter a nossa mente na palavra do Senhor. Oi, sou humilde, sou servo. Não tem direito de fazer isso com quem não é. É covardia fazer isso com quem não tem a palavra de Deus, com quem não conhece. Se um dia acontecer com você, tomara que não aconteça, uma pessoa te xingar no trânsito, para e fala assim, me perdoa. Irmãos, ela vai ficar tão envergonhada que ela não vai conseguir nem te responder, que ela está esperando você brigar. E principalmente quando você estiver certo. Porque nós também erramos. No meio da correria e das lutas, só em Cristo encontramos o verdadeiro descanso. Então, ou seja, todos nós estamos em meio a lutas e correria do dia a dia. Todos nós somos atarefados. É pago para nós diariamente muitas coisas para serem feitas em curto período. Os patrões, o chefe, o mundo, o sistema, não é como antigamente mais, como há 10, 20 anos atrás. Hoje é tudo para ontem. E a gente tem que dar conta. As pessoas que estão mais ou menos na minha idade, que pegou essa transição aí da tecnologia, como que nós passamos aperto com essas coisas hoje? Conversar com esses jovens é a coisa mais natural para eles. Mas para nós não é difícil acompanhar como é que está evoluindo muito rápido. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mente, permitir realmente que o Senhor nos conduza, amém? Então, no meio de correria e das lutas, só em Cristo encontraremos o verdadeiro descanso. Muitas das vezes o meu chefe me dá uma ordem lá, eu falo com ele assim, considere-se cumprida. Eu descumpri a ordem? Não. Eu fiz correndo de qualquer jeito? Não. Eu vou orar antes. Eu vou reunir a minha equipe, vou determinar a função de cada um. Nós vamos fazer assim, assim, assim e pronto. Vai sair com sucesso aquela missão. Então deu a ordem? Sim, senhor. Considere cumprida. O chefe ri daqui e aqui, ó. Acabou a preocupação dele. E você tem paz para viver isso. Você tem descanso em meio a lutas e aos caos. Tranquilo. Às vezes a gente chega em lugar, ou lugares, que você vê a tristeza, que você vê o sofrimento, o que realmente é sofrimento. As pessoas desesperadas. E você está na paz. Aí as pessoas te perguntam, como que vocês não sentem nada? Não é que não sente, é porque há descanso em nós. Há paz em nós o Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Para nós concluirmos, vamos ler Êxodo 33:15, fala assim, então lhe disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, essa aqui é a chave, irmãos. Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Pegou isso aí, irmãos? Seja para onde for. Vai fazer uma viagem? Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Para que eu vou sem Deus? Para que eu vou me arriscar? Já viu quando a pessoa tira a carteira de motorista? Primeira viagem que ela vai fazer? Ela vai orando o tempo inteiro. Senhor, me livra dos acidentes, me guarda. Senhor, me livra. Ah, Senhor, me dá graça. A mão agarrada no volante, pessoa transpirando. Vai passando o tempo, irmão. O cara monta no carro, está andando a 160. Sai sem orar, igual um louco. Tinha um desenho que passava aí muito tempo atrás, do Pateta, quando o cara estava no volante, ele transformava. Saía igual doido. Ou seja, porque Deus não está nesse negócio. É hora de separar e falar assim, opa, Deus está comigo? Deus está me guardando? Vocês jovens, guardem essa palavra. A mesma adrenalina, a velocidade que te gera adrenalina é a mesma que te mata. Então não tem necessidade de fazer loucura. E aí essa velocidade que eu estou falando não é só de dirigir. É como você está levando a sua vida. Qual velocidade você tem andado? Na sua ou na de Deus? Não quero nem pôr o inimigo desse lado aqui.
Porque o homem sem Deus ele já faz até o trabalho do inimigo. As pessoas tudo falam, é o diabo. Tem coisa que nem é o diabo, irmãos. É a própria pessoa que fez, é a própria pessoa que caçou. Então guarde isso. Ó. Então disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então o lema da nossa vida hoje é o quê? Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver no negócio comigo, eu não estou. Aleluia. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja e do cristão. Por que fala da igreja e do cristão? Porque quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Quando nós estamos separados, cada um em sua casa, nós fazemos parte da igreja, mas continuamos sendo cristãos. Amém? Por isso que nunca nós estamos sozinhos. Mais importante que as bênçãos materiais é andar com o Senhor. Irmãos, às vezes o seu coração está desejando algo material. Isso não é errado. Mas você precisa aprender que mais importante do que o material é você estar com o Senhor, que isso vai ser automático na sua vida. Deus vai te abençoar. Deus está vendo o seu esforço, o tempo de estudo, o seu tempo de trabalho, o tempo que você tem estudado sobre economia, como guardar, como investir. Deus está vendo tudo isso. Você tem aprendido como administrar as coisas que Deus está te confiando. Amém? Assim como Moisés, precisamos declarar essa dependência total de Deus. Então, irmãos, nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos dele totalmente. Não tem como fazer nada sem ele. Tudo é com ele e para ele. Amém? Então coloque isso, irmãos. Nós sabemos de histórias de homens e mulheres aqui, ó, maravilhosas de vitória. Mas lembra que em todas elas o Senhor te sustentou. E as que ainda vão vir, Ele vai continuar te sustentando. Ah, Bispo, eu não sabia disso. Mas Deus sabia. Deus sabe. E Ele vai continuar sabendo e continuar te ajudando. Ele vai continuar nos guiando, cuidando de cada um de nós. Então, cada dia que passa, o Senhor nos ensina mais um pouco da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Aleluia. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Quero te convidar a buscar mais a presença de Deus. Não que você não busque, buscar mais. Aqueles que por um motivo ou outro estão afastados da presença do Senhor, que volte o quanto antes. E eu vou estar orando para Deus te renovar nessa noite e pôr paz no seu coração. Amém? Então são 3 coisas que eu falei aqui, ó. Convidar que você busque mais a presença de Deus, aqueles que estão afastados de Deus, que volte o mais rápido possível. Eu vou orar para que Deus renove, né, espiritualmente, e que a paz dele volte e reine no seu coração. Amém? Nesse momento agora que você tem para você falar com Deus. Abra a sua boca, feche os seus olhos. Eu vou estar orando, você também faça a sua oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Que esta palavra venha se tornar nossa realidade de vida, Senhor. Nós dependemos do Senhor totalmente. Sem o Senhor nós não somos nada, não somos ninguém. Não há vitória sem o Senhor. Não há gozo, não há paz, não há alegria, Senhor. E nessa noite, como foi convidado a cada pessoa que aqui se encontra, para render-se ao Senhor, a entregar a vida realmente para o Senhor e ter comunhão com o Senhor. Aqueles que ainda não tiveram intimidade, que o Senhor possa ter a partir de agora. E que a tua paz, o teu gozo, a tua alegria possa repousar sobre o coração de cada um de nós aqui, Senhor. E que a nossa vida, a nossa semana possa ser abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus.